Quero agradecer aos irmãos por cada um que tem colocado a mão no arado nesse ministério e não tem olhado para trás, não tem medido esforços para servir o Senhor. Eu agradeço a tudo e todos os dias eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Deus, Ele recompensará a cada um de nós, segundo tudo aquilo que nós fizermos por meio do corpo. Glória a Deus. Quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo? Eu faço parte do corpo de Cristo. Amém? Em mim está a divina semente. Em mim está o Espírito Santo de Deus. E eu fui inserida nesse corpo. E eu faço parte desse corpo. E eu gosto sempre de lembrar, nós estamos num tempo de frutificação. Entramos nesse tempo. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã agorinha, ela me dizendo, sobre o tempo de restituição, tudo que Deus fez na vida dela. E ela dizendo, agora eu estou no tempo de frutificação. E eu tenho certeza que se você tomar essa palavra para você, declarar essa palavra, e se submeter, viver debaixo dessa palavra, você vai viver um tempo novo de frutificação. Isso não é apenas uma moda ou alguma coisa que aconteça. Muitas pessoas, elas se frustram. Por quê? Porque a igreja local é dada uma visão, é dado um propósito para que nós venhamos a viver. E muitas pessoas não conseguem daí usufruir disso, porque elas não entram nisso de cabeça. Elas não vivem a palavra. Não só essa palavra aqui liberada, não é como um tempo de frutificação, mas também um obedecer à palavra de Deus debaixo dessa unção. Então nós vamos passar tempo aqui aprendendo, tendo o início de um aprendizado do que eu e você como cristãos devemos fazer para frutificarmos. E isso é só um start, isso foi só um começo. Não significa que, não, tudo tem que acontecer neste ano, não. Eu estou esperando o meu milagre, eu estou esperando ainda uma restituição maior do que a que Deus já fez na minha vida. Eu estou aguardando. E nós entramos num período agora. E esse período é de frutificação. E já tem uns dias que eu tenho meditado na palavra sobre o grão de trigo. E é sobre essa palavra que eu quero falar com você. Em relação ao grão de trigo, nós temos um tempo de frutificação. Mas nós precisamos entender que ao olhar em uma árvore com fruto, diga com fruto. Fala assim, eu preciso entender que houve um processo. Para que uma árvore venha dar fruto, há todo um processo pelo qual ela passa. Não é instantâneo, há um processo. E o processo, ele começa com a semente. E a semente, ela é uma pequena parte de toda aquela visão linda que você está vendo, de um lindo pé de caju, que foi essa a visão que eu tive. Você está vendo aquele lindo pé de caju, e eu estava comprando os óculos novos, e nós fomos numa ótica, e no fundo dessa ótica tinha um pé de caju. Irmãos, fazia muito tempo que eu não via um pé de caju tão carregado de caju.
E eles eram enormes, e os galhos estavam pesados, e os cajus eram grandes e vermelhos, e muito cheiroso. E ao redor, assim, já eram umas 4:30, 5 horas da tarde, estavam vindo umas araras para comer aqueles caju. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, meu Deus, que frutificação linda. É bem verdade que em alguns anos, devido a pouca chuva, tempo seco, nós não tivemos uma frutificação tão bonita dos cajus como está tendo agora. E eu espero que assim seja com as mangas e com tudo. Mas quando nós contemplamos uma árvore, aquilo que você está vendo esconde, ou pelo menos aponta, para um processo que começou lá atrás, que foi o processo da semente. Para aqueles cajus lindos estarem ali, foi necessário que uma semente caísse na terra e ela morresse, e ela germinasse, e houvesse todo um processo de então crescimento de uma planta, processo de resistência de uma planta, porque sol forte, tempos de chuva ou tempos de seca, tudo interfere no crescimento dessa planta. Tudo também vai interferir no tempo que essa planta vai levar para frutificar. Então é muito lindo quando nós vemos uma árvore cheia de fruto, mas nós ficamos ali contemplando aquele fruto e nos esquecemos que para que tudo aquilo acontecesse, uma semente teve que cair na terra e morrer. É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque eu e você, nós temos medo sim de morrer. E eu não estou aqui falando, e até mesmo pode ser uma morte física, mas nós temos medo de uma morte do nosso eu. Nós temos medo de morrer para as coisas que nós queremos, que nós gostamos, e que nós até defendemos com unhas e dentes para justificar que aquilo não tem problema nenhum. Então, quando nós falarmos sobre a morte, você pense sobre a sua morte, a morte do eu. Pense sobre essa morte. Pense sobre o quanto isso pode sim ser doloroso. Por isso nós lemos em Mateus que cada um de nós tem que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir o Senhor. Mas eu quero te dizer que ao final de tudo, ao final de todo o processo, uma linda árvore que é você, diga assim, eu sou uma linda árvore. Eu pensei aqui agora, quem aqui é caju, quem aqui é manga, quem aqui é banana, né? Mas eu sou uma linda árvore. E eu tenho muitos frutos. Mas até eu chegar nesse processo, eu precisei morrer. Quando você olha para qualquer tipo de fruto, seja ele trigo, seja ele milho, seja ele o próprio caju, ou a manga, ou a banana, nós temos que lembrar que tudo que aquela árvore frutífera e frondosa tem e veio de uma semente. Amém? Na semente tem todas as características daquele fruto que está lá na ponta, que novamente está cheio de sementes. Mas tudo começou com uma semente. Então a lei da semeadura, ela fala sobre isso, não é? Que aquilo que você semeia, você colhe. Então você vai semear o caju, você vai colher o caju. Se você semear a soja, você vai colher a soja. A manga, você vai colher a manga. Porém, a lei da semeadura também diz que você nunca colhe na proporção que você semeou.
você vai sempre colher mais. Uma semente brotando, ela dá muito mais que uma fruta. Então, pensando em todas essas coisas, vamos entender sobre o processo inicial delas, que é a morte do grão de trigo. A Bíblia fala sobre o trigo. Aqui nós não temos trigo no Mato Grosso. Aqui tem soja e tantas outras coisas. Mas lá no sul tem plantação de trigo. E é muito lindo. É lindo mesmo. Aquilo fica completamente dourado. E eu já tive a oportunidade de passar nesses campos de trigo quando estava tudo douradinho. E se você tiver a oportunidade, você vai ficar contemplando ali aquilo que chega, brilha no sol. Nós vamos falar sobre o trigo, o grão de trigo. Mas pense que esse processo se dá com todas as sementes. Todas elas. O que acontece? Para frutificar, diga assim, para frutificar, eu preciso morrer. Entenda algo, que tudo que está em você, do seu eu, precisa morrer. É isso que vai morrer. É isso que precisa morrer. O resultado de uma vida infrutífera é porque nós não queremos morrer, nós queremos continuar vivos. Só que a nossa vida, se você se lembrar, ela está guardada em Cristo. A nossa vida, ela está oculta em Cristo. De maneira que eu e você, a gente quer salvar uma vida que não tem salvação. A vida da nossa alma, a vida da nossa carne, a vida das nossas emoções. Mas a nossa vida, aqueles que estão em Cristo, estão dentro de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Essa é a verdadeira vida. Então, na verdade, quando nós não frutificamos para Deus, é porque nós temos semeado uma semente ruim da nossa carne. E se nós decidirmos, como Jesus fez, entregar a nossa vida para Ele definitivamente, e morrermos para a vida da nossa carne. A carne fala de uma vida ruim, de uma vida guiada por mim mesma, pelas minhas vontades, pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. É uma vida que não se preocupa com a vontade de Deus. Então, quando eu semeio esse tipo de vida, eu vou colher frutos da carne, como está lá em Gálatas 5. Mas quando eu semeio a vida minha aqui, uma vida cheia de Deus, uma vida que flui do coração de Deus, eu vou colher frutos bons. Consequentemente, eu vou frutificar para a glória de Deus. Vai parar de acontecer um processo na nossa vida ruim, de mau testemunho, de uma vida que não agrada a Deus em nenhum aspecto, seja na família, seja com os amigos, seja com os parentes, seja com o patrão, seja como empregados. Tudo isso muda na nossa vida, porque a gente decide que aquela coisa ruim nossa deve morrer. Então a nossa vida, para frutificar, precisa ser semeada, e nós precisamos morrer. Mas o que precisa morrer?
A nossa carnalidade, o nosso eu, o nosso ego, esse tem que morrer. Amém? Então, sobre isso, nós vamos falar um pouco nesta noite, sobre o grão de trigo e a frutificação. A necessidade da morte para a vida. É preciso que eu e você venhamos entender que para nascer, e nascer algo bom, tudo que é ruim tem que morrer em nós. Muitas pessoas têm dificuldades em momentos da vida, que são momentos quando as coisas ruins estão vindo à tona. Mas pelo meu tempo, pela minha idade, não só idade física, mas também ministerial, eu entendi que uma coisa, quando ela fica bem ruim, é porque ela vai ficar boa. O William está rindo, né? É claro que se você tiver fundamentado nos princípios de Deus. Seu relacionamento com seu pai e sua mãe está ruim? Ou ruim? Ele vai ficar bom, amém? Como que ele vai ficar bom? Ah, meu pai só isso, só aquilo, minha mãe só isso e aquilo outro. Está ruim, não está? Você não está vendo que está ruim? Você não vê que precisa mudar? Você não vê que precisa melhorar? Então o que você tem que fazer? Reconhecer. Reconhecer que você precisa mudar. Reconhecer e ir até seus pais e dizer: pai, mãe, me perdoa. Eu quero mudar. Eu tenho sido falho. São estruturas em nós, rígidas, duras, orgulho, vaidade, coisas que ferem nosso relacionamento. Então, às vezes está tão ruim, não é? Às vezes casal, aqui, ó, eu sou casal também, eu tenho um casal, ó, eu e o Everton somos um casal. A gente senta e vai conversar, conversa difícil. Quantos aqui tem conversa difícil? Olha lá, os casados. Ah, Franciela, levanta a mão bem alta aí, Franciela. Gente, conversa difícil. Mas por que essas conversas difíceis são necessárias? Para que fique bom. Para que fique bom. E o que tem que morrer então? A nossa vida da nossa alma. O nosso eu precisa morrer. Então, há necessidade de morte para a vida. Se você não morrer, se o pastor William não morrer, se o bispo Adriano não morrer, se eu não morrer, nosso casamento não vai para frente. Nosso casamento só tem vida quando há essa morte. Então há necessidade de morte para que tenha vida e vida em abundância. Amém? Isso acontece em todos os aspectos. Só que a gente se esquece disso. Então diga assim: vai melhorar, meu irmão? Vai melhorar. Tá ruim, Lourdes, mas vai ficar bom. As coisas vão melhorar. Porque aquilo que é ruim precisa morrer. Eu estou com uma dúvida: que é ruim ou é ruim? Bom, vamos lá. Diz a palavra do Senhor aí em João 12, 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quem quer ficar só? Eu não. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso é um princípio que nós podemos aplicar a tudo na nossa vida. Se eu não morrer, eu vou ficar só em todos os aspectos. Eu vou ficar só no casamento, eu vou ficar só nos relacionamentos com os parentes, eu vou ficar só no relacionamento na igreja, eu vou viver só. Por quê? Porque eu não morro.
Eu acho que sempre tenho razão. Eu acho que sempre eu tenho que ter a última palavra. Eu acho que sempre... Para com isso. Nós temos que morrer. Amém? Eu estou te mostrando o caminho para você frutificar. Não adianta eu te falar aqui de você ganhar almas e perder sua vida. Não, nós precisamos ganhar mais força no espírito. E ganhar almas de uma maneira correta. E não perdermos a nossa vida, não perdermos a nossa família, não perdermos o nosso casamento, não perdermos os nossos filhos. Não perdermos a aliança que nós temos entre irmãos. E isso só se dá quando a gente decide morrer. Por isso que, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então você vê uma pessoa só, solitária, sozinha. Ninguém quer falar com ela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é hora da gente olhar e pensar nas situações. Quando uma pessoa fica só, quando ela não quer morrer. Mas se ela morrer, ela vai produzir fruto. Isso fala de fruto do Espírito e também frutificação para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A imagem do grão de trigo, ela é uma metáfora poderosa para a vida cristã. Assim como uma semente, por mais perfeita que ela seja, se ela permanece sozinha e estéril, ela fica guardada dentro de um celeiro. O cristão que vai se apegar à sua vida egoísta, aos seus desejos, planos e segurança, ele não pode produzir os frutos do Espírito e o crescimento do reino de Deus. É tudo que eu estava te falando agora. Se você for um cristão egoísta, você não vai frutificar. O que a semente carrega em si mesma? Diga assim, a semente carrega dentro dela mesma tudo o que é necessário para a frutificação. Quando eu penso nisso, que dentro de mim, que dentro de você, está a divina semente do Espírito de Deus, nós temos tudo para frutificar. Não há nada que possa faltar. O que a terra significa? Bom, antes eu só pensava na terra no aspecto do mundo, não é? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então eu pensava nesse aspecto do mundo e as coisas do mundo. Mas a terra, ela também é um ambiente, um lugar de submissão. Esquecendo agora a terra como o mundo, como as coisas que há no mundo. Mas pense na terra como um ambiente mesmo, terra, onde a semente é depositada. É um ambiente de submissão. É um ambiente muitas vezes onde você tem que estar sozinho. É um ambiente onde você pode sentir-se frustrado em alguns momentos, mas a terra é o lugar onde ninguém te vê. Se você é o grão de trigo, você cai na terra, e ali vem o lavrador e tampa, para que o passarinho não venha pegar você e levar embora, você vai sentir algum desconforto. E é por isso que a gente não quer morrer, irmão Jordemilson. Porque a gente vai sentir um desconforto, a gente vai se sentir sufocado. Em alguns momentos nós vamos nos sentir sozinhos.
Em alguns momentos a gente vai olhar e falar: meu Deus, mas é isso? É isso. Porque quando você está enterrado, ninguém está te vendo, não tem nada de resultado. E por sinal, a semente, ela é até feinha. Nem toda semente é bonitinha, como um feijão, por exemplo. Tem semente feinha, um caroço de manga chupado. É feio. Mas sabe o que acontece? Naquele processo dele ali debaixo da terra, ele está em submissão. Naquele processo dele ali, do caroço de manga debaixo da terra, ele está esperando a chuva. Naquele processo ali, ninguém está vendo ele. Ele já morreu, acabou tudo. Lembra um caroço de manga seco, chupado, que ficou bem seco? Não tem mais nada, não sobrou mais nada dele. Alguns estão ouvindo essa palavra e estão exatamente como esse grão, caroço de manga. Não resta mais nada dele, acabou tudo, bum, sumiu. Está ali, esperando a chuva do céu. E para você nessa noite, o Senhor quer dizer para você: a chuva virá. A chuva virá. E essa morte que você está tendo, ela não é para perdição. Essa morte que você está tendo, ela é para frutificação sua e do reino de Deus. Então, o ambiente terra fala sobre isso. Um lugar que ninguém te vê, um lugar que você foi colocado ali, jogaram terra em cima de você, e você está ali, à mercê agora da chuva. E algumas vezes você fica pensando: e se não chover? Mas eu vou te dizer uma coisa: o melhor lugar que você deveria estar é esse lugar. Então não saia desse lugar. Fique quieto e espere o tempo de Deus. Você já sofreu tanto, já acabaram com toda a sua carne de manga lá, não tem mais nada ali, você está ali. Fique ali, persevera ali, que a chuva do céu vem e você vai frutificar. Amém? Então, o que significa a terra? A terra na parábola representa o ambiente de submissão, humilhação, ocultamento, onde o processo de morte acontece. É um lugar de obscuridade, onde a semente some de vista e parece ter sido consumida. Na vida do crente, a terra pode simbolizar várias situações. Eu separei algumas. Circunstâncias difíceis. Então, provações, sofrimentos e tribulação em que Deus permite para moldar o nosso caráter. Deus permite, diga assim: Deus permite. Mais forte: Deus permite. Irmãos, em todo sofrimento, em toda tribulação, você deve perguntar para Deus o que Ele está tratando em sua vida. E aí, ouve aquilo de Deus e aceita. E muda a sua trajetória que até então você estava vivendo. Obediência humilde. Servir em lugares ocultos sem reconhecimento humano. É muito interessante isso, porque a terra pode ser esse lugar de uma obediência humilde. Você se lembra que antes de Davi reinar, Davi era a pessoa que ajudava os seus irmãos. Davi era a pessoa que cuidava, ajudava os seus irmãos. Eu estou misturando com José. Davi era a pessoa que cuidava do rebanho do seu pai. Ele era um pastor de ovelhas.
Eu não sei. Nós temos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, servindo nos estacionamentos, servindo na recepção, servindo na cantina, servindo na bomboniere. Nós temos tudo isso. É o lugar oculto onde você está servindo hoje. A comunidade de fé também. O corpo de Cristo, onde aprendemos a amar, perdoar e servir, abrindo mão da nossa individualidade egoísta. Também é um ambiente, a voz de Deus, entregar-se completamente ao cuidado e aos planos do Pai, mesmo quando são incompreensíveis. A terra é o lugar onde a nossa autossuficiência é quebrada, para que venhamos a depender totalmente de Deus. Então, na terra, o grão de trigo caindo na terra, ele deve morrer. Se ele não morrer, ele fica só. Então, essas circunstâncias, elas vêm na nossa vida, apontando para um tempo de morte, para a frutificação. Amém? Muitos de nós estamos passando por estas coisas. Por que muitos cristãos não querem morrer? Primeiro, um conflito interior, não é? Nós sabemos que existe uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e essa luta é real. Essa luta é real. Então, existe esse conflito interior, porque Romanos 7, 18, 19 fala: porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Você tem a semente divina do Espírito de Deus dentro de você. Você que recebeu Jesus, confessou Jesus, você que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi regenerado, você nasceu de novo. Então, algo de Deus, a semente divina, o próprio Deus mora em você. Então, o querer fazer o bem está em você, mas muitas vezes você não consegue fazer o bem. E o mal que você não quer, você sempre acaba fazendo. Então, é uma luta constante. A luta contra a carne, lá em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Morrer é justamente crucificar essa carne. Então, por que muitos cristãos não querem morrer? Porque querem continuar com facção, com divisão, com inveja, querem continuar tendo a última palavra, querem continuar na sua vida egoísta. Jesus é o exemplo supremo e o fundamento deste princípio. Jesus, Ele mesmo deu o exemplo. E diz assim: Ele não apenas ensinou a parábola do grão de trigo, Ele foi o grão de trigo, que caindo na terra, Ele morreu, e porque Ele morreu, eu e você estamos aqui. Quantas pessoas terão vida por causa da sua morte? Já parou para pensar? Ele foi o grão de trigo perfeito. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e tornou-se homem e caiu na terra. Quando nós lemos, irmãos, que o Senhor, Ele deixou a glória dEle, Ele esvaziou-se dEle mesmo, para viver como homem, para morrer como homem, e não foi uma morte qualquer, mas foi uma morte de cruz, e Ele foi obediente em todo o tempo em que Ele viveu. Quando nós olhamos tudo isso, Ele sendo Deus,
Filipenses diz: ele não usurpou o direito de ser Deus, antes a si mesmo se entregou e morreu por nós. E não foi uma morte qualquer, não foi uma morte de um tiro de fuzil, ou 12, ou qualquer tipo de arma, não foi uma morte que uma bomba caiu nele, mas ele morreu uma morte sacrificial. Ele sofreu dores. A Bíblia diz, Isaías 53, que ele ficou doente, enfermo, e agradou Deus enfermar Jesus, deixar Jesus doente. Todas as doenças de agora e as futuras doenças estavam nele. Descobriram tal doença agora, já estava em Cristo. Por isso todas as doenças são curadas em nome de Jesus. Quando nós passamos a meditar no tipo de morte desse grão de trigo, nós falamos que cair na terra fala de humilhação. Jesus foi humilhado. Um dia, quando eu questionava Deus pelas vergonhas, pelos traumas, pelas humilhações que eu estava passando, e eu perguntava para Deus: Deus, o que eu fiz? Deus, o que eu fiz? E chorando. Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo? Para mim, Jesus também não fez nada. A gente precisa entender que nós vamos passar por humilhações, por tribulações, vamos passar por sofrimentos. E ainda que tenhamos que passar por tudo isso, todas as coisas cooperam para o nosso bem, que amamos a Deus, que fomos chamados segundo um propósito do Senhor. E nós aqui como igreja, nós fomos chamados sim. E temos um propósito da parte de Deus específico e separado para que nós venhamos executar em Várzea Grande, no Mato Grosso, e para onde o Senhor nos levar. Então todos os sofrimentos, todos os traumas, todas as dores, tudo tem um propósito. E a planta madura é que vai dar fruto. Eu entendo que muitos de nós, e como igreja, nós chegamos no tempo de frutificar, porque fomos amadurecendo no decorrer do processo. Algumas pessoas olham para o bispo Adriano, eu tenho certeza que ele escuta isso de vez em sempre. Você ainda está lá? Você ainda serve Deus lá? Você ainda está na igreja? Sim, para a glória de Deus. Passamos todas as coisas. Deus nos amadureceu e chegou o tempo de frutificar. Passamos por tudo, enfrentamos tudo e aguentamos porque o Espírito do Senhor sempre foi conosco. Muitos reclamaram, como o profeta estava dizendo semana passada: essa igreja jejua muito. Esse pessoal dos ministérios, eles oram muito. Para que turno de oração? Para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Me fala. Tanta coisa que nós passamos e tanta coisa que nós como igreja vivenciamos, como Covid-19, por exemplo. E Deus nos sustentou em tudo. Em tudo. Então, para que jejum, para que oração, para que isso? Está aí. Porque esse é o fundamento, é a base da nossa vida cristã. A palavra de Deus e as práticas espirituais. Nós não abrimos mão delas. Então, você hoje deve pensar que você está no lugar certo, no tempo certo.
Estou olhando aqui a Juliana, lá do Cospó, lá do Atacadão, longe, entrada de Cuiabá quase. Agora não é entrada de Cuiabá, né? Cuiabá, glória a Deus, está bem grande, cresceu muito para lá. Mas são anos servindo a Deus nesse lugar. E Deus tem abençoado ela. E ela alinhando junto com a família dela, o coração dela, o meu coração, debaixo dessa direção profética que Deus nos deu, vivendo os princípios da palavra de Deus, nós iniciaremos um tempo de frutificação. Hoje nós temos 120 pessoas reunindo em microgrupos de discipulado. Dessa vez eu posso te dizer, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. A Rose está rindo, né, Rose? Rose lembra, né, do passado. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Começamos e fomos crescendo, e Deus foi gerando. E essa última turma, sabe como foi? Coloca meu nome. Eu quero participar. O Espírito de Deus e a palavra de Deus e o momento do Senhor, ele fez com que a coisa mais importante, eu quero te dizer, fosse alicerçada em nós. Por quê? Porque uma coisa para ela ficar boa no caminhar de uma igreja, ela é a partir dos seus 3 anos. Então, um processo iniciou-se comigo e o Everton, e foi evoluindo, até que chegou a vocês. E ele vem caminhando. E em vocês agora acontece um início de uma consolidação. Sabe o que vai acontecer? Na frutificação, nós vamos frutificar, e vai chegar o tempo de colher o fruto. Ah, irmãos, quem vai colher esse fruto é você. Quem vai colocar a mão no pé de caju, quem vai preparar a taquara com a garrafa amarrada lá na ponta, cortada pelo meio, para pegar o caju lá em cima, é você. E sabe o que você vai fazer quando você descer com o caju? Você vem bem devagarinho, escorregando a vara assim. Eu já peguei caju. E aí você vai colocar a mão dentro daquela garrafa ali, você vai tirar aquele caju lindo, cheiroso, e você vai cuidar dele. Porque agora você sabe cuidar. Agora você entende o valor de um cuidado. Agora você entende que aquela fruta é preciosa, porque ela também tem semente, e um dia ela vai ser plantada. E você tem um chamado, que Deus te chamou para você dar fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele te conceda. Ah, mas isso é fruto do Espírito. Sim, mas todo mundo que está frutificando no Espírito, frutifica para o reino. Porque quem frutifica no Espírito, na vida dele pessoal, ele é outra pessoa. Ele atrai as pessoas para o reino de Deus. Então você precisa compreender que esse é o seu tempo. Jesus foi o grão de trigo perfeito. E essa semente perfeita está dentro de você. Amém? Seguindo. Ele morreu de verdade. Jesus morreu na cruz. Experimentou a morte física, espiritual, mais profunda, carregando sobre si o pecado do mundo. Ele foi sepultado como uma semente na terra. Ele produziu muito fruto, sua morte não foi o fim.
A ressurreição no terceiro dia demonstrou o poder da vida sobre a morte. O fruto da sua morte é a salvação eterna para todos os que creem, a formação da igreja, o seu corpo, e a reconciliação de todas as coisas com Deus. Portanto, quando somos chamados a morrer, não estamos fazendo algo que Cristo não tenha feito primeiro. Estamos, na verdade, seguindo os seus passos e nos unindo ao seu padrão de redenção. Aleluia. Qual é o caminho de Cristo? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho. Diga assim: eu tenho que me humilhar, ser obediente até a minha morte. Não vamos ser crucificados, eu penso. Não seremos crucificados, mas a morte aqui é a morte do nosso eu. Amém? Vamos concluindo agora. Os irmãos do louvor podem já vir aqui. A jornada do grão de trigo é a única estrada para uma vida cristã com significado eterno e frutífero. É um paradoxo. Perdemos a vida para ganhá-la. Morremos para viver. Nos humilhamos para sermos exaltados. A resistência em passar por esse processo é a causa de sermos infrutíferos. Pense um pouquinho agora. A resistência que nós temos para vivermos esse processo de morte é a causa que nós somos infrutíferos. Eu estou aqui falando com vocês essas coisas. E eu fui confrontada há poucos dias pelo Espírito. Deixa lá no último slide para mim já, por favor. Eu fui confrontada pelo Espírito Santo que eu cheguei num determinado ponto e que eu olho, está tudo bem. Mas eu disse assim: Senhor, eu estou cansada. E eu compartilhei algumas coisas, algumas não, todas elas, com o presbitério da igreja. E eu disse assim: se nada mudar em mim, eu não quero mais continuar. Haviam coisas que estavam pesando sobre mim e eu não estava sabendo como lidar com elas. Em nenhum momento a igreja ou o ministério ou qualquer um de vocês foi o problema. Mas haviam situações que eu vivi que elas estavam vindo à tona dentro de mim e eu não tinha como lidar com elas. E ali calada eu comecei a carregar um peso, que eu digo que foi um peso extra. E eu disse isso para Deus. E sabe por que eu estou pregando essa palavra para você? Porque o Senhor falou exatamente isso comigo. Tudo que eu estou te falando. E Ele começou a me mostrar. Lembra que eu falei agorinha para você que todo sofrimento, toda tribulação, tudo você tem que perguntar para Deus o que Ele quer te ensinar.
E Ele começou a me mostrar as coisas que eu precisava melhorar. E eu disse assim: tudo bem, Senhor. Eu fui dramática com Ele. Eu disse assim: tudo bem, Senhor, eu vou mudar, mas isso aqui eu não quero mais. O meu jeito de ser é muito parecido com o do meu pai. Eu quero copiar coisa boa dele, não coisa ruim. O meu pai tem um jeito de ser assim: quando ele não quer mais uma coisa, ele desiste daquilo e nunca mais. Eu sou esse tipo de gente. E eu disse assim: tudo bem, Senhor, eu vou mudar, mas eu não quero mais. Isso aqui não. Eu disse assim, e comecei a pensar em fazer um outro grupo, uma outra reunião. Não ia deixar a igreja, não. Mas sabe quando você está cansado? É como se você dissesse assim: eu quero trocar de marido e de filhos. Aconteceu isso comigo. E eu falei assim: não, eu estou, as mesmas coisas, não aguento mais. E Deus falou assim para mim, Ele me mostrou algumas coisas que eu preciso mudar. As outras coisas eu creio que é o próprio corpo que vai me mostrar aquilo que eu preciso melhorar. E Ele me mostrou uma coisa, falou: tá aí você não quer morrer? Eu falei: mas eu vou morrer mais? Não tá bom? Ele falou: você quer fazer a sua vontade, você não quer morrer. Você está se justificando, você não quer morrer, você não quer tentar. Eu estou falando para você e você não quer. Você está sendo mais uma vez cabeça dura, igual seu pai, dura, resistente. E eu lutei dias com isso, dias. Eu louvo a Deus pelo corpo de pastores que orou, que jejuou por mim. Porque às vezes você vê um ser humano assim igual eu, um ser humaninho, pequenininho, e você me vê falando da palavra, mas a própria palavra ela é uma espada. A única coisa que tem diferente de mim para você é que sobre mim e sobre cada pastor pesa uma prestação de contas diante de Deus diferente, porque nós ensinamos. Mas sabe, irmãos, a coisa fica difícil para todo mundo num determinado momento. A coisa fica complicada para todo mundo. E se eu, Regina, esse grão de trigo, nessa fase da minha vida, eu não cair na terra e morrer mais um pouco, eu não vou frutificar. Às vezes você está vivendo esse momento da sua vida. Eu fico olhando a irmã do Virgem. Talvez ela já pensou de desistir de algumas coisas. Mas sabe, irmã, você vai até o fim. Isso que eu estou falando para você te inspira. Eu estou abrindo meu coração para você. Eu sou também como um grão de trigo e eu preciso cair na terra e morrer mais um pouquinho. E não ficar justificando o tanto que eu já morri lá atrás, o tanto que eu já vivi lá atrás. Mas, como o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo rumo ao alvo. Então você, grão de trigo, assim como eu, morra para você dar fruto.
Assim como eu, você que tem medo de ficar ali sufocado ali e não vir chuva. Você tem medo? Eu não sei, Glaziele, se vai ser 4 anos para chover, se vai ser 5, ou se já vai chover mês que vem. Eu sei que eu sou uma semente ali, esperando a chuva. Sabe que lidar com tudo isso também é difícil. Cada um de nós aqui temos a nossa luta. E você chega num determinado momento da sua vida que você pensa: será que está valendo a pena essa luta? Será que está valendo a pena essa renúncia? E o Senhor ministrou forte o meu coração: morra mais um pouco. E eu entendi que não é do meu jeito, é do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é o melhor jeito sempre. Amém? Queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma canção. Você vai fazer dessa canção a sua oração, o seu pedido. E nós vamos orar. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Sai do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Faça dessa canção sua oração, sua entrega nesta noite. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vento.
conhecer-te mais. Cante mais alto, igreja, com todas as suas forças. Senhor, nosso Deus, escuta agora. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Papai querido, nós nos rendemos à sua vontade, Senhor. Confiamos na tua palavra que diz que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Pai querido, ainda que nós não estejamos enxergando nada, porque alguns de nós, Senhor, estão mortos debaixo da terra, e nós não podemos ver nada, nem mesmo, Senhor, passa pela nossa mente o tamanho de árvore frondosa ou se não que vamos ser. Mas, Senhor, nós nos rendemos à tua vontade. Nós decidimos confiar no Senhor. Por isso, Senhor, nos rendemos à tua vontade no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa vida, Senhor, pessoal, ministerial, financeira. Nós nos entregamos a Ti. E nós sabemos, Senhor, que o melhor lugar é estar no centro da Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de querermos viver a nossa própria vida em detrimento da Sua. Livra-nos, Senhor, de termos nadado tanto tempo e morrermos na praia. Não, Senhor. Nós queremos, Pai, avançar. Nós queremos, como cristãos, como indivíduos, avançar, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer o Senhor. Porque nisto está a nossa salvação. É nisto que está a nossa frutificação. Esta é a tua vontade para nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Senhor, no processo em que nós estamos, a romper em direção ao sol, e o sol da justiça, que é Jesus. Ele venha trazendo, Pai, a justiça sobre suas asas, e venha manifestando sobre nós todo o seu poder. Ó Deus, nesta noite, Senhor, trata com cada um de nós. Senhor, diz, Pai, a cada um que não é o fim, assim como o Senhor disse para mim. Diz para cada um que é uma mudança de etapa, e que às vezes é necessário, sim, que fique ruim para ficar bom. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Pega, Espírito Santo, nas nossas mãos e nos ajuda. Nosso ajudador, nosso intercessor. Ó Deus, que seja um ano, Pai, de uma busca intensa. Que coisas, Pai, que nós não vencemos em anos anteriores, nós venhamos a vencer este ano. A Deus, assim, Pai, como o Senhor tem dado tanta chuva, Pai, no Mato Grosso esse ano. Que seja assim, Pai, sobre nós, a Tua igreja. Muita chuva, Senhor, para que a gente possa crescer e frutificar da maneira correta. Queremos, Pai, alimentar muitos nessa cidade, com os frutos que nós dermos,
com amor, com bondade, com justiça, com longanimidade. Por favor, Senhor, permanece conosco, Senhor. Fica conosco e nos ensina durante essa semana toda sobre o que é morrer. Meu Deus, que aquilo que, à medida que eu fui falando, o Senhor foi ministrando aos corações, que não seja apenas uma palavra que eu falei e que não seja apenas uma impressão do Teu Espírito dentro dos meus irmãos, mas que isso ganhe vida agora, forma agora, que isso tome um formato na vida de cada um. Essa é minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados. E eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que hoje à noite, agora, quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Como eu faço? Você levanta a sua mão assim e fica com ela levantada onde você estiver. Alguém vai se aproximar de você e vai apenas orar com você. Existe alguém nesta noite? Levante uma de suas mãos bem alto para que nós possamos ver você. Tem alguém nesta noite que gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não estou aqui falando de uma religião, porque religião não salva e religião são muitas. Eu estou falando de receber o Salvador, Jesus Cristo. Você ouviu essa palavra, você entendeu, ou até mesmo você tem ouvido as palavras e você tem entendido. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Se você vai fazer isso, levante sua mão bem rápido, que eu vou encerrar esse período. Mas se eu fosse você, não sairia daqui da mesma forma que você entrou. Existe alguém aqui nesta noite? Levante apenas uma de suas mãos. Amém. Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida, para que você tenha uma boa semana e que você continue morrendo como um grão de trigo. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte?